Graça e paz. Amém. O nosso tema esses dias tem sido a ansiedade e a paternidade de Deus. Como foi colocado ontem, são temas contrapostos. Quem é ansioso não descansa na paternidade. Quem descansa na paternidade não é ansioso. Então, a maneira pela qual nós temos de nos libertarmos da ansiedade é aprendendo a descansar nessa bendita paternidade de Deus. O livro de 1 João, ele diz um texto que eu considero maravilhoso. Ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Queridos, esqueçam a paternidade terrena, porque a paternidade terrena não tem nada a ver com a divina. A terrena é imperfeita, mas a divina é perfeita. O Pai Celeste, ele é perfeito na maneira de agir. Ele nunca permite que um filho seu corra risco. Nunca. Ele nunca submete um filho dele a uma dor acima do que este filho é capaz de tolerar. Ele nunca deixa um filho sozinho. Nunca. Nós vamos olhar textos, se o Senhor nos permitir, que mostram tudo isso. Ontem a gente tentou criar uma base, mostrando para os irmãos a realidade de que a ansiedade é muito mais presente no nosso meio, no meio cristão, do que a gente supõe. Eu vou hoje avançar um pouco nesse entendimento, e se o Senhor nos permitir, eu quero falar um pouco sobre a paternidade de Deus e os nossos medos. Eu quero trabalhar especificamente alguns textos, nós não vamos ver todos os textos, não dá tempo, sobre o que a Bíblia fala sobre o medo que o nosso coração é tomado, né? O que é importante de nós lembrarmos de ontem? A ansiedade não constitui um pecado. A ansiedade é um sentimento que, não cuidado, nos leva ao pecado da incredulidade. A incredulidade é um pecado. A ansiedade é um sentimento natural do ser humano. Foi assim com o Filho de Deus. Jesus, em Marcos 14, não abram, ele diz assim: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Ele foi tomado por um sentimento, ali não é uma ansiedade negativa, ali a expressão é ânsia e não ansiedade, mas a palavra ansiedade deriva da palavra ânsia. Ele é tomado por um desejo muito forte de poder estar com os discípulos e viver aquele momento. O nosso bendito Senhor, ele teve sentimentos normais, como os nossos. Ele viveu todos os sentimentos próprios de um homem nesta terra. Ele ansiou, a palavra ansiedade ali, está ligado àquela criança com uma expectativa enorme de abrir um presente. Ele aguardava com desejo enorme o poder viver aquele momento com os discípulos. Mas ele teve os sentimentos que nós temos. Então, o que nós precisamos guardar de ontem? Que a ansiedade é um sentimento, não consiste num pecado, mas pode nos levar ao pecado. Nós precisamos guardar que os nossos olhos, os ouvidos e os olhos, é que alimentam a nossa mente, e esse é o ponto que nós vamos trabalhar hoje. É ele que joga informação para a nossa mente. E eu me torno ansioso toda vez que eu olhar uma área da vida de um jeito diferente do jeito que Deus vê. Se eu olhar uma compra fora do tempo de Deus, eu fico ansioso com aquela compra.
Se eu olhar um casamento fora do tempo de Deus, do modo de Deus, eu fico ansioso. Se eu olhar o futuro e planejar o futuro, que a Bíblia nos exorta a fazer, fora do tempo e da maneira de Deus, eu fico ansioso. Eu não fico ansioso quando o que eu olho do ponto de vista de Deus. A ansiedade, então, é um sentimento que vem dentro de mim, derivado de um pensamento fora do propósito, do tempo, da maneira e do jeito de Deus.